A paz do Senhor, irmãs, a paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. A você que é inscrito no nosso canal, que Deus abençoe grandemente. A você que não está inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal. Aperte o sininho aqui embaixo para estar recebendo as notificações dos vídeos atualizados. Meu nome é Vanessa, faço parte do Ministério Assembleia de Deus, Ministério da Baixada Santista. Tenho a honra de fazer parte desse grupo Ruth e Companheira, um grupo de mulheres que lê a palavra de Deus e grava vídeos. E se você quiser, você entrou hoje, viu pela primeira vez esse vídeo, que Deus abençoe grandemente. E tem os vídeos anteriores também, quiser dar uma olhada, retomar no início do nosso livro de Gênesis, tem todos os vídeos das nossas irmãs queridas que têm gravado com muito amor, com muito carinho, usadas por Deus para ministrar a palavra do Senhor para a sua vida. Deus abençoe grandemente. Estarei lendo com vocês e compartilhando no livro de Êxodo, dando continuidade à leitura da nossa Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 32, o 33 e o 34. Mas eu quero voltar a pontuar aqui no capítulo 31, no versículo 18, retomando quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, lhe deu as duas tábuas do testemunho, tábua de pedras escrita pelos dedos de Deus. Aqui ele fala sobre quando Deus escreve a tábua dos 10 mandamentos com as suas próprias mãos e o Senhor entrega a Moisés. No capítulo 32 fala sobre o 32, capítulo 1, o versículo 1 fala: Mas o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, cercaram Arão e lhe disseram: Levanta-te, faça deuses para nós, que vá na nossa frente. Porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão lhe disse: Arranque-os brincos de ouro que estão nas orelhas de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam a mim. No versículo 3 fala: Então todo o povo tirou os brincos de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Arão, ao receber das mãos deles, e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de ouro fundido. Então disseram: Estes são seus deuses, ó Israel, que o tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. Então Arão disse: Amanhã será uma festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram oferta pacífica. Então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo que me fez sair do Egito se corrompeu. Então, quando Moisés passou naquele período de 40 dias e 40 noites no monte, para que o Senhor viesse falar com ele, e levando aquelas tábuas de pedras, o Senhor escreveu com seus próprios dedos os mandamentos que era para aquele povo. E aquele povo ficaram angustiado pelo tempo que Moisés tinha ficado no Monte Sinai. E eles pediram para Arão fazer um Deus para que pudesse guiá-los. E o Senhor, ele estava vendo tudo. Deus estava vendo tudo. Deus estava falando com Moisés. E ao mesmo tempo Deus estava lá vendo aquele povo, vendo a idolatria daquele povo, que não esperaram Moisés voltar do monte, que era onde Moisés tinha falado. E ali estava com Moisés, Josué, seu auxiliador, e estava com ele ao pé do monte, e Moisés tinha subido. A partir daí que Moisés desceu, quando Deus fala com Moisés, que o povo, no versículo 8 fala do capítulo 32, e se desviou depressa do caminho que lhe ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de ouro fundido, e se inclinaram perante ele, lhe ofereceram sacrifício, e disseram: Estes são os seus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. O Senhor disse mais a Moisés: Tenho visto esse povo, e é um povo obstinado.
Obstinado é um povo desobediente, um povo que só queria saber de si. E ali quando o Senhor fala com ele, agora deixe-me para que o seu furor se acenda contra ele e consuma, e eu farei de você uma grande nação. Ali o Senhor, ali Deus, ele ficou irado com aquele povo. Aquele povo, ele tinha deixado, não tinha esperado Moisés para que pudesse descer do Monte Sinai, para que trazer aquilo que Deus tinha deixado para Moisés, para levar para aquele povo. E o que foi que eles fizeram? Eles clamaram por outros deuses. Eles não esperaram que Moisés descesse. Então eles não esperavam que Moisés era um líder, um homem guiado por Deus em todos aqueles momentos, um homem escolhido pelo Senhor desde o ventre da sua mãe. Nós sabemos, se nós formos ver a trajetória que Moisés teve, o livramento que Moisés teve desde quando ele era bebê, desde quando o Senhor cuidou dele naquele período onde todos os soldados queriam matar aquela criança, e o Senhor deu estratégia, e Moisés foi livre daquela situação, e foi criado naquele palácio, e foi amamentado pela sua mãe, e foi cuidado pela sua própria mãe. Então, se nós formos ver a grandiosidade que Deus tem feito na vida de Moisés, um homem escolhido por Deus, um homem o homem que guiou aquela nação, libertou aquele povo do Egito, onde Deus falava com Moisés a todo tempo. E aquelas pessoas eram beneficiadas pelo que o Senhor tinha falado com Moisés. Aquelas pessoas, o Senhor não deixou faltar nada para aquele povo, não deixou lhe faltar água, o Senhor não deixou faltar comida, o Senhor não deixou passar necessidade alguma, o Senhor providenciou todas as coisas. Mas aquele povo, mesmo assim, eles queriam outros deuses, por não saber esperar o tempo que Moisés estaria descendo do Monte Sinai. E ali quando Moisés está lá, e Deus fala para Moisés que ele tem que descer, que o Senhor está vendo aquela desobediência daquele povo, o Senhor já está virado com ele, Deus já estava irado com ele. E quando Moisés, ele desce e vê aquele barulho, ele pergunta para Josué fala, tá tendo guerra. E Moisés fala não, Moisés já sabia, porque Deus já tinha falado com ele o que estava acontecendo. Não, eles estão em festa. Quando ele desce da teria acontecido. Mas o que aconteceu, Arão? E Arão, como líder daquele povo, que ficou responsável pelo aquele povo, e Arão falou para ele que o povo pediram um Deus para que eles pudessem estar servindo. E ele fez esse Deus, e esse povo adorou esse Deus. E quando ele chega e vê aquelas pessoas adorando aquele bezerro, aquele bezerro fundido de ouro, Moisés, com as 2 tábuas que Deus tem colocado para ele, os 10 mandamentos, ele pega aquelas tábuas e deixa cair no chão, e quebra aquelas tábuas. Então, quando ele quebra aquelas tábuas, nós vemos ali se nós formos imaginar aquelas tábuas quebradas, então nós vemos ali que aquela aliança que Deus tinha feito com aquele povo, que ia livrar aquele povo de todas as situações possíveis, aquele povo tinha quebrado e tinha adorado outros deuses. E quando nós vemos assim essa imagem, nós fomos imaginar a imagem que Moisés se sentiu irado, ficou muito chateado pelaquela situação que que aquele povo estava fazendo. Ele pegou aquele bezerro e ele deixou aquele bezerro ficar em pó. E aquele pó ele colocou sobre as águas. E sobre as águas, aquele povo bebia aquelas águas. Chamou aquele povo e decidiu: quem está com meu Deus? Quem está com o nosso Deus? Quem está com o Deus que livrou vocês do Egito? Então muitos foram para com ele. E ele instruiu aquele povo para que pudesse matar seus parentes. E foram um total de 3.000 pessoas mortas. Mas para aquilo ali foi uma consequência. Então, quando eles viram que eles foram levados àquela situação, Moisés, mais uma vez, Moisés tem a incumbência de subir ao monte novamente. E Moisés precisava subir ao Monte Sinai novamente. Então, quando ele sobe ao Monte Sinai pela segunda vez, o Senhor fala que não quer ninguém no pé daquele monte, que não quer ninguém próximo daquele monte. Aquele monte Moisés vai subir,
E ali o Senhor vai falar com Moisés, e ali ele fica de novo 40 dias e 40 noites. Então, quando ele desce daquele monte, o Senhor fala com ele através traz de novo, o Senhor escreve novamente aquela tábua com os 10 mandamentos, o Senhor escreve novamente para ele. E ele desce com as mesmas escritas, com as mesmas coisas que Deus tinha colocado nas primeiras tábuas do mandamento. O Senhor escreve novamente. E ele desce com os mesmos mandamentos na tábua da aliança. E ali, quando Moisés, ele desce do Monte Sinai, que ele manteve-se no Monte Sinai durante 40 dias e 40 noites, ele desce daquele monte com o seu rosto resplandecente. No capítulo 34 e no versículo 25 e no 26 e no 27 ele fala aqui: o Senhor disse mais a Moisés: escrevam essas palavras, porque segundo o teor destas palavras tenho feito aliança com você e com Israel. E Moisés esteve ali com o Senhor por 40 dias e 40 noites. Não comeu, nem bebeu, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança dos 10 mandamentos. Ali, depois que Moisés esteve naquele período de 40 dias e 40 noites, na segunda ida ao Monte Sinai, o Senhor, quando Moisés desce de lá, no versículo 29, quando Moisés desceu do Monte Sinai, trazia as 2 tábuas dos testemunhos em suas mãos, e não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falou com ele. E quando Arão e todos os israelitas olharam para Moisés, viram que a pele do seu rosto resplandecia. A pele do seu rosto resplandecia a ponto de ofuscar os olhos daquelas pessoas. Então Moisés o chamou, a Arão e todos os líderes da congregação, aproximou-se dele. E Moisés lhe falou. Depois chegaram também todos os israelitas. Então eles lhe ordenou tudo o que o Senhor disse a ele no Monte Sinai. Então ali Moisés ficou naquele período de 40 dias e 40 noites, e o Senhor ordenou muitas coisas para que ele pudesse estar falando para os líderes que estavam auxiliando ele também. Então, ali quando ele fala no versículo 34, porém, quando Moisés entrava perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E saindo, falava com os israelitas que ordenava. Então, aquele véu que ele colocava na sua frente, era com o seu semblante era tão resplandecente, que aquele povo, que os israelitas, até Arão não conseguiam olhar para a sua face, porque Moisés estava com seu rosto resplandecente. Então, olha só que grandiosidade, que valor que Moisés teve de falar com Deus no período da primeira ida, quando ele subiu, a primeira vez que ele subiu no Monte Sinai e a segunda vez que ele subiu no Monte Sinai, o seu rosto era resplandecente. Então, que nós possamos cada vez estar mais próximo do Senhor. Que o Senhor Jesus, que todas as vezes que nós formos falar com o nosso Pai Celestial, que nós possamos falar face a face com Ele. Que nós possamos falar com intimidade com o nosso Deus. Que nós possamos falar não só de petição, de só pedir, vou falar com Deus, vou só pedir. Vamos ser ao contrário daquele povo. Aquele povo, eles só queriam pedir, eles só impõem a Moisés tudo que eles queriam. Mas eles não eram gratos pelo que o Senhor já tinha colocado na vida dele, que o Senhor já tinha livrado. Tinha livrado ele das mãos de Faraó, tinha livrado eles naquele deserto que não é fácil. O Senhor tem, todo o tempo o Senhor tem colocado eles, não lhe faltavam nada. Né? Então que nós possamos ser gratos ao Senhor, e que quando nós entramos ao nosso quarto, quando nós vamos falar com Cristo, falamos com intimidade, mas é com intimidade de gratidão. Fala: Senhor, eu sou grata pelo dia, eu sou grata pelo ar que eu respiro, eu sou grata por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então que nós possamos ter esse sentimento de gratidão, ao contrário daquele povo que não tinham. Eles só
pediam, eles só exigiam, eles só erravam, eles faziam coisas erradas, eles adoravam outros deuses, mas que nós possamos ser diferentes, que nós possamos, essa tábua da lei que nós temos hoje, está aqui na nossa Bíblia, que nós possamos seguir ela como leis de princípios cristãos. Que nós possamos ter princípios cristãos diariamente na nossa vida. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Até o próximo. Deus abençoe.